Bom dia, amados irmãos, sejam bem-vindos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos. Louvamos a Deus pelo privilégio de estar neste lugar, louvamos a Deus pelo dom da vida, louvamos a Deus pelas suas misericórdias que se renovam a cada amanhecer, e como na manhã desse dia, aqui estamos nós, eu e você, tendo essa oportunidade de nos reunirmos na sua casa, na sua presença, e assim apresentar o nosso culto a Ele. Esse é o objetivo, esse é o propósito que nos traz a este lugar, render graças ao Senhor, porque Ele é bom, e digno de toda honra, digno de toda glória. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, no Salmo de número 97, amém? A Sociedade Bíblica, colocou aqui como título a majestade e o domínio de Deus, falando desse Deus que é soberano, poderoso, mas há um detalhe aqui muito importante que nós vamos tratar na nossa reflexão de hoje, que aponta para esse Deus que também é justo, Ele é o justo juiz. Diz assim então o salmista: reina o Senhor, regozijem-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Preste atenção nisso, hein? Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e o estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem as imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam, por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre a terra, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Eu quero também repetir esse versículo, ele é importante para a nossa reflexão de hoje. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justo, e dai louvores ao seu santo nome. Louvado seja Deus. Uma palavra de oração. Majestoso Deus, que está no domínio e no controle de todas as coisas, justo e verdadeiro, cheio de graça, de amor e de bondade, para com aqueles que se rendem à tua presença e guardam os seus mandamentos e procuram andar de acordo com a sua vontade. Nós te engrandecemos e te exaltamos, mas o Senhor é justo em todo o tempo. Só arde também agir com severidade sobre aqueles que não temem, sobre aqueles que não guardam os seus mandamentos, e se distancia da palavra da verdade. Aqui estamos, ó Deus, para dar início a esse culto, a escola dominical, para, ó Deus, primeiramente engrandecer e exaltar o teu nome, reconhecendo a sua soberania e a sua majestade. Queremos também louvar a ti pelos seus feitos, louvar a ti por aquilo que tu és, louvar a ti, Senhor, por todo o teu domínio e poder, mas também ouvir a sua palavra, para sermos instruídos na sua verdade. A tua palavra é a verdade que liberta. Ajuda-nos, ó Deus, ser com teu povo, ser com todos aqueles que aqui se encontram, ser com aqueles que vão ter a oportunidade de ouvir e assistir esse culto, que sejam também edificados e fortalecidos pela tua palavra. Nós dependemos de ti até para servir, até para louvar, para cantar um hino, eu dependo de ti.
E contamos assim com a tua graça e com a tua presença. Seja sobre nós e receba esse culto no nome santo de Jesus. Amém e amém. E falando da sua santidade, falando desse nome santo, que deve ser reverenciado, engrandecido, vamos louvá-lo e dizer: Santo, Santo, Santo. Nos alegramos com palmas. Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber. É hoje o tempo de adorar. Hoje o Mais uma vez, lá em cima. Santo. louvor. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber. É hoje, igreja. Hoje Então quero ver o povo do Senhor louvando o seu nome. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. todos louvem. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. e Ele é santo. Vamos lá, irmãos. Santo, Deixa cair a marcação. Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor, poderoso, Ele é digno. digno de toda honra, Aleluia. digno de toda glória, E de receber hoje o louve ao Senhor. E todos louvem. Louve e exalte ao Senhor. Aleluia. Louve seu nome para sempre. louvando com toda alegria, igreja. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome. Mais uma vez, louve. Quero ver sua voz. Com palmas. Solte a sua voz. Adore o Senhor, igreja. Louve e exalte ao Senhor. Oh, Deus merece o melhor. Louve Assim louvamos. seu nome para Maravilha, sempre. agora. Louve, E todos louvem. louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amados, a palavra de Deus diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Os pássaros acordam cantando. Mas sabe de uma coisa? Jesus veio não para salvar os pássaros, mas para salvar a mim e a você. Então o nosso louvor tem que ser mais forte ainda, com mais ímpeto, porque nós estamos louvando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nós aplaudimos às vezes celebridades, aplaude-se político, aplaude-se discurso de A e de B. Diante de Deus, toda reverência a Ele, toda honra, toda glória, né? Então por isso nós devemos louvar ao Senhor com toda a nossa força, engrandecendo aquele que é a estrela da manhã, né? Vamos lembrar, né, da mensagem da semana passada: guarde a palavra como candeia, como luz nesse mundo tenebroso e escuro, até que venha o amanhecer.
E surge então a estrela da alva, a estrela da manhã, o nosso Salvador. Nossa estrela da Santo é o teu nome. Cante adorando, Cordeiro Santo engrandecendo que nos trouxe aquele que trouxe a paz. Estávamos em guerra, em conflitos internos, em tuas mãos, mas Ele está trouxe todo uma esperança para todos vencer. nós, uma vida nova. Resposta a todo aquele que clama. Ele tem a A verdade, verdade é tua Sua palavra é a verdade. e não podes mentir. Glória a Deus. Por isso estamos aqui. Mais uma vez lá em cima, és a nossa estrela. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. A Ele o domínio, Ele está no controle. Em tuas mãos está todo vencer. Se você precisa de algo, clame por Ele. Resposta Ele tem a resposta. àquele que Aleluia. clama. A verdade é tua palavra e não Podes mentir. se apresente, diz: eis-me aqui, Senhor. Estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre. Lá em cima és a nossa estrela. Adoremos a estrela da alva, a luz do mundo, aquele que dissipa as trevas. Ralabassuricara, adorando, engrandecendo, dando a Ele o melhor, porque Ele deu o melhor para nós. Jesus deu a sua vida para nos resgatar desse mundo de trevas. Oh, aleluia. Santo és tu. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Erga suas mãos e declare: te louvamos, Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Louve, igreja, e adore o teu santo nome. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e
assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. De ti, das suas maravilhas. Quem é Deus acima do Senhor? Quem se compara? Nada se compara, inigualável. Não há como dimensionar esse amor, não há como dimensionar as profundezas das suas maravilhas e da sua riqueza. Por isso adore, glorifica, rasgue o seu coração, se derrame diante dele e engrandeça o teu santo nome. Glória a Deus. Grande Poderoso é o seu nome. é o Senhor, Grande, grande Deus. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome. Ele é minha, Ele é a sua igreja, Ele é a nossa alegria. De toda a terra. Maravilha, Jesus. Bom é cantar louvores ao nosso Deus. Grande É o Senhor em quem nós temos a vitória. Quem crê nisso? Quem crê na vitória que o Senhor tem te dado? Aleluia. Obrigado. O que fazer diante desse Deus? Por isso diante dele E nos prostramos. queremos O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Pois é teu infinito amor. Diga a ele. Pois tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Lá em cima grande. Vamos adorar a esse Deus. Se você conhece o hino, feche seus olhos. Toda reverência na casa do Senhor, né? É o Senhor, Bendiga, cante, adore e engrandeça o teu santo nome. na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda Da terra. Ele é grande. Como é grande esse Deus, É igreja. o Senhor em quem nós temos a vitória. Obrigado, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso Diante dele nos queremos o teu nome engrandecer. Engrandeça, exalte, glorifique. e
a sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, grande amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Meu Deus, aleluia! Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, grande amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és, aleluia, sobre toda a terra e céu. Declara agora com toda a sua força, diga quem Ele é. O Deus eterno sobre toda a terra. Oh, glória! Sobretudo, Ele é Senhor. Ele é Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eterno Deus. Deus eterno e digno, adorado é o teu nome. Bendito e poderoso Deus. Adoramos o teu nome que é santo e digno de toda honra e toda glória. Maravilhoso Deus, que traz alegria ao nosso coração. Só o Senhor pode nos dar a paz. Só o Senhor pode nos encher de esperança. É Ele que guerreia as nossas guerras. Adorado, engrandecido, oh bendito Deus e poderoso. Adore o seu nome. Erga suas mãos, abra sua boca e cante. E louve o seu nome que é excelso e maravilhoso. Digno, digno e adorado. Oh, aleluia, aleluia. Oh, santo, poderoso, digno de honra e glória. Eu te amo, Senhor, eu te amo. Declare o seu amor. Declare ao seu Salvador e Senhor, resgatador da sua alma. A Ele a honra e glória. Muito mais do que cantar, igreja, nós precisamos adorar. Adorar, porque Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Daqueles que sem reserva rasga o seu coração para engrandecer o teu santo nome. Oh Jesus, bendita a tua presença que nos alegra. Nós agradecemos, Senhor, por esse momento na tua presença. Nada se compara, nada. Como é bom cantar louvores ao Senhor. Como é bom estar diante de ti. Receba, Senhor Deus, os louvores. Receba os cânticos que entoamos a ti, como frutos de lábios que confessam o seu nome e engrandecem a tua presença. Amém e amém. Louvado seja Deus. Antes de você se assentar, dê um aceno aí para o seu irmão, né? Aleluia.
Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Né? E bom é estar diante dEle. Aleluia. Irmãos, não meus esforços para adorar a esse Deus, para engrandecer a esse Deus. Vivemos pela sua graça, vivemos pela sua misericórdia, Fato de eu e você estarmos aqui essa manhã é por causa da misericórdia de Deus, não há outra razão. Então aproveite. Há muitos que não têm atentado para isso e pensam, é assim mesmo, cada dia tem ali as suas nuances. Nós entendemos que se não fosse o amor e a graça de Deus, né, não estaríamos aqui. Melhor é reconhecer que Ele é bom, que Ele tem sido sustentador de nossas vidas. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos orar pelas nossas crianças, né, do departamento infantil. Estenda suas mãos. Senhor, muito obrigado. Exatamente com esse espírito, Senhor, em meio a essa atmosfera de louvor e de adoração, que queremos que as nossas crianças, os adolescentes que estão aqui, entendam a importância de adorar a Deus, de glorificar a Deus, de entender que o que nós estamos fazendo aqui não é um mero momento de cantar música, não é participar de um show, é de adorar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. E a tua palavra diz que são dos lábios dos pequeninos que sai o perfeito louvor. Que assim eles continuem, ó Deus, aprendendo aqui, mas também nos ensinando. E abençoe esse momento que eles vão estar na escola bíblica infantil, seja com os professores que hoje estão escalados para acolher, para amá-los, para orar por eles e ensiná-los também na verdade. E que assim eles cresçam no conhecimento, na verdade, na graça do Senhor, é que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Podem ir lá para a escolinha. Viu, Calebão? Agora chegou a hora de ir para a escolinha. Olha lá, Clarinha. Glória a Deus. Ok. Louvamos ao Senhor pela sua grandeza, pela sua bondade, pela sua misericórdia. E precisamos, amados, a cada dia buscar, como eu disse, quando estamos aqui cantando, é muito mais do que repetir uma letra que está sendo projetada, ou uma canção, é adorar a Deus. É tempo de adorar, é tempo de buscar, é tempo de se arrepender, porque avivamento é se arrepender, é se quebrantar diante do Senhor, é com contrição, porque como Davi disse no Salmo 51, sacrifícios agradáveis a Deus, se não me falha a memória, versículo 17, é um coração contrito, espírito compungido, quebrantado. Isso é a oferta que o Senhor se agrada. Então é buscar essa santidade diária, cada dia, para que o Senhor manifeste da sua graça, da sua presença. É tempo de nós realmente ser igreja, ser aquilo que Jesus disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Terça-feira estamos buscando aqui sobre avivamento, orando, quebrantando-se diante do Senhor, confessando os nossos pecados, e entendendo que só nele podemos encontrar, né, o fortalecimento da nossa vida. O culto de terça não é gravado, né, as mensagens não são ali gravadas, então é importante que você venha, para que você participe. A de hoje vai ser gravada, de logo mais, mas terça-feira, né, é um momento bem aqui íntimo, particular, vale a pena você se esforçar para estar aqui às 7h30, para nós orarmos, tá bom? Muito bem, vamos louvar a Deus com as nossas finanças, entregando a Deus aquilo que lhe é devido, mantendo a fidelidade no dízimo e nas ofertas. Se você trouxe de casa o seu envelope e desejar trazer aqui à frente, depositar no gasofilaço, fique à vontade. Este é o momento também de servirmos a Deus com as primícias de nossa renda. Vamos orar?
Deus bendito e poderoso Pai, rendemos graças a Ti. Como diz a Tua palavra, em tudo dai graça. E nós somos testemunha. A roupa que nós vestimos, o alimento que comemos a cada dia, o pão nosso de cada dia, o ar que respiramos, olha que maravilha. Não pagamos um centavo por esse ar, podemos encher aqui o pulmão e soltar, e o Senhor nos abençoou com esse dom precioso. Ah, como é bom viver. Nós te agradecemos pelas dádivas, pelo cuidado, pela provisão, pela proteção, pelo sustento diário. E como gesto de fidelidade, reconhecendo e obedecendo a Tua palavra, mas muito mais do que uma coisa imposta, mas sim um ato de liberalidade, generosidade. Trazemos, ó Pai, as ofertas e dízimos na Sua casa. Receba, Senhor Deus, essas entradas, não são as cédulas, não são o dinheiro que vão subir a Ti, mas sim o desejo de um coração grato, de expressar a alegria e louvor, reconhecendo aquilo que tem recebido do Senhor, do Pai das luzes, do Jeová Jireh, o Deus da provisão. É com esse espírito que nós participamos e nos envolvemos na Sua obra. E assim, ó Deus, receba as entradas que chegam essa manhã na sua casa, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua fonte de renda, Deus abençoe a sua vida financeira. Vou liberar aí os adolescentes. Só não vou descer com vocês que eu vou pregar aqui, porque o negócio lá tá bom, hein? Eu vi lá. E que bom que vocês vieram, estão aí. Galera boa, né? Que bom. Uma boa galera aí dos adolescentes tem vindo. Eles agora terão um momento lá também de comunhão, né? E é importante, né, que a gente abrace essa turma e torça para que eles estejam aqui. As ofertas neste mundo são muitas e tentadoras, e é preciso que a gente invista tempo, porque quando você parar para conversar com um filho, quando você parar para falar da palavra e orar com ele, você não está perdendo tempo, você está investindo. Se nós não investirmos tempo com os nossos filhos, tem assim, um monte de gente lá fora, envolvido pelo espírito maligno para arrebanhá-los. A rede social está cheio, né, de celebridades, de pessoas que essa galera se amarram, e eles não têm nada para falar. Nós temos a palavra da vida eterna. Se não olharmos para a nossa casa, amados, facilmente essa geração será presa do nosso adversário. E depois não adianta lamentar, porque quem não investe tempo, não pode lá na frente querer colher algo melhor, se você não investir quando era para investir. Ok? Alô? Está dando uma falhinha aí, mas acho que já resolveu. Tá bom, amados irmãos? Invista. Então é bom a gente poder ver essa galera, e peço a Deus que o Senhor dê sabedoria, né? O Tadeu, hoje a Júlia, ela também está ajudando eles, para que eles tenham não apenas a alegria de se reunir aqui de manhã, quando tem a escola dominical, mas de caminharem junto. E é importante o nosso papel, né, de falar do Evangelho para eles. Muito bem. Quero dar continuidade à nossa série da exposição da segunda carta de Pedro, a segunda epístola de Pedro, as cinco igrejas dispersas nas cidades da Ásia Menor. E nós hoje vamos iniciar o capítulo de número 2. Eu quero fazer toda a leitura do capítulo 2, de 2 Pedro, mas eu vou até a parte A do versículo de número 10 na nossa exposição. Segundo livro de Pedro, capítulo de número 2. Nós já falamos aqui do imperativo da vocação, ou da eleição, ou seja, aqueles que foram alcançados pela ação, que é o indicativo de Deus,
né? Enquanto a gente vai abrindo e ficando de pé, aqueles que foram alcançados pela ação, o indicativo de Deus, que tudo fez, que tudo nos doou, tudo nos abençoou, até a fé que recebemos para crer nele foi dádiva de Deus. Isso são os textos bíblicos que diz, né? Então, como nós devemos responder? Aí veio o imperativo de Deus, o imperativo dos eleitos, ou melhor, o imperativo da vocação. Como responder ao indicativo, à ação de Deus? É obedecendo, aí vem o imperativo. Associando a fé que recebemos, virtude, conhecimento, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Tudo se resume o que? No amor ágape, o amor de Deus, o amor que cobre multidões de pecado. Nós vimos a importância de pregar essa palavra a nós mesmos, de confiar nessa palavra, na veracidade dessa palavra inerrante que é as Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos caminhar mais um pouco no capítulo 2. E o título que eu coloquei para a reflexão de hoje, e dando continuidade na próxima semana, os falsos mestres e sua destruição. A mensagem de hoje é uma advertência para todos nós, assim como Pedro advertiu essa igreja. Os falsos mestres e sua destruição. Capítulo de número 2, a partir do versículo 1, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, envolvidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Verso 5, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reserva sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, da sua destruição também hão de ser destruído, na sua destruição também hão de ser destruído, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis do pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão,
filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservado a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhe liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volveram para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Palavras duras. Oremos. Senhor, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da sua lei. Precisamos da sua sabedoria, precisamos do seu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Precisamos do teu Espírito para nos iluminar e fazer entender e compreender a sua palavra. Seja conosco, ungindo os nossos ouvidos, o nosso coração, tomando a nossa mente. Seja com o teu servo, carente, dependente de ti, para poder com propriedade falar aquilo que as Escrituras diz, trazendo a verdade que liberta. Ajuda-me, ó Deus, nas minhas limitações, pois assim eu conto com a tua presença para ministrar e expor a tua santa palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Se na sua primeira carta, Pedro teve a preocupação e também um olhar de cuidado ao consolar a igreja e fortalecer essa igreja que estava sendo perseguida, uma perseguição imposta principalmente pelo governo, que torturava, fazia sofrer, e até mesmo muitos foram levados à morte. Não bastasse essa perseguição externa de um inimigo interno, havia também o perigo interno, o perigo dentro da própria igreja, dentro do próprio povo. Aqueles que iriam distorcer as escrituras sagradas com propósitos financeiros e maldosos, digam-se de passagem, que levaria à destruição interna. E aqui já fica um alerta, amados irmãos, porque pior do que morrer pelo evangelho verdadeiro, muitos aqui naquela época morreram pelo evangelho, muitos em nossos dias têm morrido pelo evangelho. Nós temos visto aí a perseguição nos lugares, das igrejas perseguidas, esse episódio no Afeganistão, relatos de muitos crentes que não têm mais hoje essa mesma liberdade do que eu e você, de sentar aqui, abrir a Bíblia, de cantar louvores. Até os seus celulares têm sido capturados, porque muitos têm ali a Bíblia no aplicativo, e tem sido vistoriado, então impedidos, perseguidos, e quanto não são aqueles que têm sido mortos. Então não bastasse essa pressão externa, mas eu reitero aqui, pior do que morrer pelo evangelho verdadeiro, e muitos morreram e têm morrido, mas o pior do que isso, é viver pelo evangelho falso. Pois o verdadeiro, ainda que você morra, ele te conduz ao céu. Você terá
uma eternidade com Deus. O céu te espera, ainda que você morra pelo evangelho verdadeiro. Mas o falso evangelho, ele conduz ao inferno, à perdição. Então fica aqui esse alerta. Pior do que morrer pelo evangelho verdadeiro é viver se nutrindo, se fartando de um falso evangelho. Nós vimos na semana passada que Pedro havia falado da veracidade das Escrituras, da inerrância das Escrituras, dizendo aos seus leitores, ao destinatário dessa carta, que o que eles falavam não eram como fábulas, engenhosamente enganosas, mas Pedro disse, nós somos testemunha ocular. Os irmãos lembram disso? E qual foi o exemplo que Pedro utilizou para dizer aos irmãos que ele era uma testemunha ocular? Quantos lembram? Quantos estavam aqui na semana passada? Quando Jesus disse que, quando Pedro disse, ele e outros apóstolos ouviram. Vamos lá, vou te ajudar. Ouça de novo a mensagem da semana passada. Pedro então disse, nós somos testemunhas ocular, porque Pedro estava lá no monte, onde ocorreu a transfiguração, onde ali uma voz ecoou dizendo, eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Pedro disse, nós somos testemunhas oculares, nós ouvimos essa voz, nós vimos ele ser crucificado, nós estivemos com ele, depois dele vencer a morte, ressuscitou. Então Pedro, ele fala, defendendo a veracidade da sua mensagem, da palavra que pregava, falando que ele era uma testemunha ocular. Pedro também, com propriedade, disse que a mensagem anunciada pelos profetas era como luz no escuro. Lembrando aqui do versículo 19, olha o versículo 19 do capítulo 1. Estou aqui apenas recapitulando um pouco o que falamos na semana passada, quando ele diz assim, fazeis bem em atendê-la, ou seja, essa palavra, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Então Pedro também afirmou com propriedade que os profetas, a sua mensagem era como luz nesse mundo. E aqui nós lembramos a importância de guardar essas escrituras, essa palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, até que chegue o momento em que Jesus venha. Ele é a luz do mundo. Aí não haverá mais necessidade de estarmos aqui lendo a palavra, porque nós teremos a oportunidade de estar eternamente ouvindo o Senhor. Mas até que Ele venha, é como andar com uma lamparina, com uma vela, até que chegue o amanhecer e a estrela da manhã, a estrela da alva, o Senhor, a luz do mundo, esteja conosco. E ele então falou que essa palavra anunciada pelos profetas não era fruto da imaginação humana, mas olha o que diz aí o versículo 21 do capítulo 1, na semana passada, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por quê? Por vontade humana. Tia Elise aqui vai lembrar, isso daí é a matéria do CETEB. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Essa foi a defesa da veracidade. Esta palavra Pedro disse, essa nós devemos guardar, ouvir, dar crédito, Guarde essa palavra. Mas agora nós vemos um contraste. Se na semana passada nós vimos aquilo que é preciso que a gente confie e guarde, persevere nele, pregue para nós mesmos, anunciemos ao mundo como o chamado do ID, Marcos 16:15, e também com o testemunho, mostrando através das nossas práticas, as obras de Cristo, para que o mundo veja a glória de Deus através da nossa vida. Agora há um contraste. A palavra do Senhor, confie, guarde ela, mas aqui ele inicia dizendo para ter cuidado com os falsos mestres e, consequentemente, com os seus ensinos, porque são destruidores. Então vamos lá, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós o quê? Falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente
heresias destruidoras. Pedro utiliza o exemplo do passado, quando então ele vai aqui denunciar a prática, ele vai denunciar os falsos mestres, os falsos ensinamentos. Ele diz assim: como também houve falsos profetas. Ora, se houve profetas verdadeiros, cujo eles foram inspirados, como nós vimos aqui no versículo 21, e falaram da parte de Deus, podemos citar Isaías, Ezequiel, Daniel, dos profetas menores, Joel, Oséias, mas também houve falsos profetas. Aliás, na leitura aqui, foi mencionado um. Quem que foi mencionado aqui na leitura? Nós acabamos de ler, amados. Balaão. Então, também houve falsos profetas no meio do povo. Que povo era esse daqui? Pedro está falando do povo de Israel, do Antigo Testamento, onde ainda não tinha, o cano bíblico, a palavra toda escrita, e ali homens inspirados falavam da parte de Deus, como esses profetas. Mas assim também como houve profetas verdadeiros que falavam da parte de Deus, também tinha ali os falsos profetas. E aí Pedro diz: assim como houve no meio do povo, lá na nação de Israel, no Antigo Testamento, falsos profetas, aí ele começa aqui a orientar, advertir e denunciar os falsos mestres que agora estão vivendo na sua época e também vivem em nossos dias. Por isso essa mensagem é de uma advertência. O cuidado com os falsos mestres e a sua mensagem de destruição. É isso que nós vamos pontuar hoje pela manhã. Porque o que Pedro quer dizer é que o diabo sempre se esforçou para infiltrar em grupos cristãos com enganos, assim como os falsos mestres. Essa sempre foi a estratégia de Satanás. O próprio Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, alertou o povo enquanto ele esteve no seu ministério terreno. Basta que depois você leia Mateus 24, ele vai dizer que, olha, vão surgir falsos cristos, falsos profetas e mestres, até mesmo operando milagres. Aliás, Jesus dá até ênfase, ele fala que é grandes sinais. Então, é capaz do inimigo, astuto, perverso, realizar até grandes sinais. Isso é palavra de Jesus Cristo, não são minhas. Mateus 24. Capaz de realizar grandes sinais. Para o quê? Para enganar os eleitos de Deus. Para enganar os escolhidos do Senhor. A verdade, amados irmãos, é que desde o Éden, Satanás, ali uma forma de serpente, desde o Éden, nós vemos ele tentando enganar os filhos de Deus. Aliás, Paulo até ele faz uma advertência, eu deixo aqui marcado, nós vamos voltar aqui a esse capítulo 2, que é o nosso texto principal da exposição, mas veja que Paulo também advertiu sobre esse episódio lá do Éden. 2 Coríntios, volte aí as páginas da sua Bíblia, Hoje a gente vai ler algumas referências, isso é importante, nesse processo de estudo, de entendimento, da exposição da palavra, para que nós possamos compreender. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então é preciso que você conheça a verdade. Qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Ela é a única verdade infalível, inerrante, que nós precisamos confiar. Aí Paulo, falando do episódio, ele vai então destacar que até Eva, ele vai lembrar a história lá do jardim. 2 Coríntios 11, versículo de número 3. Olha o que diz: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas espíritos diferentes que não tendes recebido, ou o evangelho diferente que não tendes abraçados, a esse de boa mente o tolerais.
porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Olha só, depois de Paulo advertir e lembrar do episódio lá do Éden, Paulo faz aqui também uma defesa, né, do seu apostolado, da sua autoridade, porque tinha alguns, né, que se colocavam como super apóstolo. Aí Paulo vai dizer aqui algo interessante. Aí ele disse no versículo 5, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Verso 6, embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Paulo está dizendo assim, olha, embora eu possa até não ser aquele pregador cativante, né, com uma boa oratória, o que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz assim, embora seja falto no falar, talvez eu não seja uma boa pessoa numa presença de púlpito, né, um bom interlocutor, que consegue interagir bem com o seu público que está ouvindo, mas uma coisa é certa, quando eu falo, ainda com as minhas limitações, mas o que eu falo com conhecimento, eu falo a verdade, e é bom a gente estar atento a isso. Eu sei, amados, né, e aqui a gente não pode generalizar, né, não vou cair nesse erro e ser leviano ao ponto de generalizar, cada um tem o seu perfil, a sua característica, mas cuidado, porque há muitos que são bons comunicadores, que é importante, né, tem esse curso de oratória, para você ter uma boa homilética e tudo mais. Paulo está dizendo, olha, tem muitos aí que o seu discurso é cativante, ele consegue prender a atenção, mas o que falam não é verdade. Eu posso não ser tão bom na comunicação, mas o que eu transmito para vocês é verdadeiro, é que Paulo está querendo então aqui dizer. Então essa é uma verdade, Satanás sempre tentou induzir, e quando ele usa esse exemplo aqui de Eva, é importante a gente lembrar, porque como identificar os falsos mestres? Ora, eles mascaram a palavra, eles distorcem a verdade, às vezes até mesmo com uma boa oratória, com a sua simpatia, né, com o seu jeito cativante, às vezes extrovertido, né, mas só que eles distorcem. O que nós precisamos prestar atenção é na palavra, é o que está sendo pregado, se condiz com aquilo que as Escrituras diz, e lembrando, né, de um fato importante, de uma tese importante, quanto à pregação da palavra, às vezes utiliza até um versículo, mas todo texto, fora do contexto, pode se tornar um pretexto para pecar. É importante que a gente veja todo o texto, se possível, o que falou no capítulo anterior, também o posterior, para nós termos uma compreensão, e não isolar um versículo, porque às vezes eu posso estar usando a Bíblia, mas quando eu a uso fora de um contexto, eu possa estar, talvez, ali transmitindo uma heresia, uma falsa mensagem, um falso ensinamento. Então Pedro diz, olha, como no meio do povo, lá em Israel, também existiu falsos profetas, cuidado, porque hoje no meio de vós, também surgem falsos mestres. Aí ele não usa mais os profetas, porque agora o povo tem as Escrituras. Amados, eu creio no poder, na inspiração de Deus, que Deus levanta pessoas, que pode inspirar pessoas como profeta, mas tudo a gente tem que usar o quê? As Escrituras, é a profecia maior. Se aquilo que o profeta falou é de Deus, tem que estar condizente com as Escrituras. A profecia maior é aqui, é a palavra de Deus. Deus usa, Deus inspira. Eu não tenho dúvida disso. Deus, na sua multiforme graça, eu creio nos dons do Espírito Santo. Mas hoje nós temos as Escrituras, e é isso que Pedro está dizendo. Por isso ele muda. Ele fala, ó, no meio do povo de Israel tinha os falsos profetas. Hoje, no meio de vocês, tem os falsos mestres. Ou seja, as suas mensagens são enganadoras. Por isso é importante a gente o quê? Se inteirar da verdade, do que diz a pregação, do que diz a Bíblia, do que diz a palavra de Deus. Porque o inimigo, como eu disse, ele é sagaz, ele é perverso. Paulo então citou o que aconteceu lá no Éden. Vamos lembrar, para você ver o que é, como se identificar e como ele distorce. Vamos lá, capítulo 3.
Depois a gente volta no texto original, que é da nossa mensagem de hoje, né? Mas Gênesis, lá no início, para a gente lembrar desse episódio, e a gente vai perceber aqui, logo nessa primeira, né, infiltração de Satanás, do adversário, se esforçando para infiltrar e ali trazer dúvida ou distorcer a verdade, no capítulo 3, veja o que Satanás, ali na forma de serpente, diz a Eva. Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. O que ela disse à mulher? É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Veja, ela já começa com uma negativa. Não é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Com outras palavras, na verdade, Deus não permite com que vocês desfrute de todas as delícias daqui da terra. Mas, veja bem, não foi assim que o Senhor falou. O capítulo 2, capítulo anterior, versículo 16, vai dizer como Deus falou com Adão. E olha que diferença, aqui a serpente começou logo com uma negativa, né? Repetindo, não comereis de toda árvore do jardim, foi assim que Deus disse. Ele começou já dizendo assim, com uma privação, te privando. Mas Deus sempre tem ali, nós vimos o indicativo de Deus. Deus é abençoador, Deus primeiro abençoa, Deus primeiro mostra a sua generosidade, Deus primeiro mostra a sua graça, Deus primeiro mostra a sua provisão, Deus primeiro mostra a sua bondade, Deus primeiro mostra a sua dádiva, o seu desejo de abençoar. E olha que diferença, porque no versículo 16 do capítulo 2 mostra como foi a palavra. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim, fazer o quê? Comerás livremente. Deus não começou com uma negativa, viu como Satanás distorceu? Exatamente para provocar o homem, para que ele fique assim, poxa, Deus parece que não é tão bom assim. Não comereis de toda árvore do jardim? Então você já começa com uma negativa, mas não, Deus começou mostrando a sua generosidade, permitindo, promovendo, sustentando. Ele começou dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, tem muita coisa boa para vocês aí. Mas, aí o verso 17 vem a advertência. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, amados irmãos, esse é o cuidado. É assim que o inimigo vem enredar. Então, como identificar o falso mestre? É que ele distorce a verdade. E desde o Éden, Satanás estava ali para distorcer. Ele começou, dizendo algo que, a princípio, para quem recebe, poxa, já começou me limitando? Não, Deus começou promovendo e abençoando. Comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então é isso que Paulo estava falando. É isso que Pedro também está dizendo aqui. Tome cuidado, e dessa forma a gente vai identificando. Por quê? Porque o falso mestre, ele distorce. A sua pregação, ela é tendenciosa. Aliás, o grande problema dos nossos dias, nos dias de Pedro nós vimos, que um dos pontos, até o próximo capítulo, capítulo 3, mas nós vimos que aqueles estavam questionando a veracidade do ensino, e principalmente colocando dúvida na mente dos leitores de Pedro, acerca da vinda do Senhor. É o que foi, a grande investida dos falsos mestres, era que o povo não acreditasse. Olha, se já passou esse tempo todo, Jesus não voltou, então eles queriam induzir o povo a não acreditar, que haverá um momento em que o Senhor vai voltar, que vai ter céu, tá? Pedro, então, ele rebate isso. Em nossos dias, há muita mensagem que parece que é de Deus. Há muitos pregadores que, às vezes, até mesmo com sua eloquência, com a sua boa oratória, traz um discurso, principalmente aquele que vem amassagear o nosso ego, que vem, de uma certa forma, trazer, poxa, pastor, mas na casa de Deus,
né, a gente, na presença do Senhor, a gente não tem a paz. Eu creio nisso. Nós estávamos aqui em meu louvor e eu senti a paz de Deus, a presença do Senhor. Mas o centro não é o homem. E o grande problema, e hoje é uma maneira de você identificar o falso mestre, é porque suas mensagens são antropocêntricas. Elas colocam o homem no centro. Por isso, boa parte, né, como eu disse, eu não posso generalizar e não vou ser leviano, mas boa parte das mensagens, das ministrações, né, dos coaches, é uma mensagem motivacional. Então, apenas para elevar a sua autoestima. Você é o centro, tudo é para você, o alvo é você, amados. Na semana passada, no domingo à noite, falando sobre o chamado, eu falei que um dos desígnios e dos propósitos do chamado, e Paulo então aponta a importância sobre isso em Romanos 11:36, que por ele, para ele, são todas as coisas, sempre, em todo momento, a honra, a glória é para Deus. A mensagem tem que ser cristocêntrica, ela tem que apontar para Cristo, ela tem que apontar para o Senhor. E o grande problema, né, de muitas mensagens é que, além de só pontuar como se fosse ali uma mensagem, um culto de autoajuda, elas não falam sobre santidade, não denunciam o pecado, não promove uma vida piedosa. E a pessoa vem, né, e ela está lá, ela se sente num ambiente tão descontraído, maravilhoso, uma fala boa, de um bom comunicador. Ele está falando, mas pastor, ele está falando em nome de Deus. Ele está falando daquilo que Deus faz, mas, né, a sua retórica, a sua mensagem, consequentemente é aquilo. Não denuncia o pecado, não fala de uma vida de santidade, não fala da importância de uma vida de piedade, não denuncia o pecado. Mas isso atrai, isso faz bem ao ouvido. Quer ver como faz bem ao ouvido? Paulo também adverte sobre isso. 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos lá, saltamos aqui para o Novo Testamento novamente. Paulo está falando. 2 Timóteo, segunda epístola, sua carta, que é uma carta pastoral, é bom a gente lembrar disso. Carta de Paulo a Timóteo, a Tito, são tudo cartas pastorais. E ele orienta esses homens para que assim oriente a igreja. E aqui no capítulo 4, né, nós vamos ver que isso realmente se confirma. E hoje há muitos que são enredados, são engodados. Essa expressão que Pedro utilizou aqui no versículo 14, enquanto você vai abrindo aí 2 Timóteo 4, que eu quero que você acompanhe comigo na Bíblia, ele fala aqui de um termo engodar, né, no versículo 14, depois você vai ver com mais tempo, eu vou falar isso mais semana que vem. Ele fala de engodar. Essa expressão é uma expressão que Pedro conhece bem, sabe porque é uma expressão da pescaria. Sabe o que é isso? É utilizar uma isca. É uma isca. E assim prende as atenções. As pessoas amam. Que maravilha, olha o que ele está falando, eu sou o centro. Mas vamos lembrar, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, os desígnios e os propósitos são do Senhor. Mas essa mensagem massageia o ego. Essa mensagem, nos dá um bem-estar. Aí olha o que Paulo diz, 2 Timóteo 4, versículo de número 3 e 4. Pois haverá tempo, e eu acredito que esse tempo se chama hoje, em que não suportarão o quê? A sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo o quê? As suas próprias cobiças, como quem sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se ao quê? Às fábulas. Por isso não suportam quando se denuncia o pecado, quando se fala de santidade, quando fala que, olha, se você viver assim, consequentemente, aqueles que vivem assim, é o inferno que está preparado. Por isso pouco se fala de um inferno, por isso pouco se fala de uma prestação de conta, mas as mensagens
né, antropocêntrica, que coloca o homem no centro das atenções, isso vai atraindo. E por isso eles só procuram esse tipo de mensagem, porque eles querem uma autoajuda. Não que Deus, repito aqui, amados, não que nas Escrituras não tenha palavras que nos conforte, que nos console. Deus, Ele é consolador. Porém, a mensagem do Evangelho e o que Jesus colocou para que aqueles que quisessem o seguir, o que ele deveria fazer? Negue, toma a sua e siga-me. O primeiro, tenho que começar a negar o meu eu, a vontade da minha carne, os meus desejos, as concupiscências, as paixões terrenas. A igreja está muito parecida com o mundo, e não pode ser assim. Evangelho é conversão, é transformação, é mudança de vida. Então, não que Deus não possa trazer uma palavra de consolo, de conforto, eu creio nisso, mas quando se apenas fala sobre um assunto, ignorando o outro, é como um disfarce, vai se distorcendo o Evangelho. E o Evangelho é primeiro negue a si mesmo. Toma a cruz, há um preço, há um sacrifício, há um preço a ser pago, nós vamos sofrer nessa jornada, mas é com a cruz que você troca e recebe a coroa da vida. E para esses que o Senhor tem reservado, então Paulo aqui adverte, eles têm como coceira, porque não toleram ouvir a sã doutrina. Quando se fala do pecado, isso daí está sendo muito rígido. Que isso? Não, é um legalismo. Não, espera aí. Aí confunde. Não, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Mas Cristo se libertou do quê? Do pecado. Da escravidão do pecado. O que mentia, não minta mais. O que roubava, não rouba mais. O que adulterava, não adultere mais. E assim vai. Isso é o que diz a palavra. E olha, no Novo Testamento, Paulo, pregador da graça. Romanos 8, ele fala da salvação pela graça. Mas aqui ele adverte, em 2 Timóteo, falando daqueles que procuram os mestres, os falsos mestres, os pastores que pregam e amassageiam o seu ego. Aí volte lá ao nosso texto de origem, o capítulo 2 de 2 Pedro, e olha o que ele diz então. No versículo 2, e muitos, o que vai acontecer? Seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles serão infamado o caminho da verdade. Então, as pessoas acabam seguindo essas práticas, e aqui ele diz, por causa deles será infamado, né? Ou seja, será difamado o Evangelho. Então, há outra versão que diz será difamado, ou seja, por causa das práticas. Porque não há mudança de vida, não há conversão, não há transformação. São pelos frutos que se conhece a árvore. Se não apresenta frutos de santidade, não houve conversão, não houve transformação. E o que acontece? O Evangelho é difamado, é escarnecido. O que Jesus disse? Se a igreja, se o povo, né, que ele comparou ao sal da terra, perder o sabor, o que vai acontecer? Para nada mais presta, a não ser para ser pisado. Amados, a grande dificuldade, já há um bom tempo eu venho falando isso, da pregação do Evangelho em nossos dias, no Brasil, eu não digo nos outros países, há países que a perseguição é terrível, como nós temos visto, que pessoas são decapitadas, perseguidas, tiradas da sua casa, por confessar a sua fé em Cristo. Mas no nosso país, a grande dificuldade até hoje, a igreja não aproveitou a liberdade, que pode ser agora, né, retirada, mas a igreja não aproveitou a liberdade. E o grande empecilho ainda no nosso país, para a pregação do Evangelho, é a própria igreja, por causa do seu mau testemunho, o seu comportamento, denigrindo, infamando, difamando, escarnecendo. Ser crente assim? Que é isso, então eu prefiro ficar aqui nessa vida aqui,
agindo dessa forma, falando o que ele está falando, mantendo a vida, tratando as coisas, as pessoas desse jeito, andando desse jeito, agindo assim, não é uma verdade? E o que Jesus disse? Se o sal vier a ser insípido, para nada mais serve, não serve para ser pisado. E a igreja tem sido pisada. No nosso país, ainda, a grande dificuldade e o grande empecilho da pregação é porque a igreja tem perdido o direito de ouvir por causa dos escândalos terríveis. Escândalos dos mestres, dos falsos pastores, e escândalo daqueles que querem seguir essa mensagem, porque seguirão, é o que Pedro está dizendo aqui, muitos seguirão as suas práticas, e se deixam levar por essa mensagem. Aí no versículo 3, olha como é atual esse versículo. Versículo 3, também movidos por avareza, aí está falando dos falsos mestres, a gente está identificando eles, também movidos por avareza farão o quê? Comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Amados, como esse versículo é atual. Como? E aqui eu vou ter o cuidado e o respeito, a ética, embora às vezes a língua até coça, né? Porque a gente está falando de denunciar os falsos mestres, mas quanto não são aqueles e quanto não são os templos, que se dizem igreja, estão assim, e muitos se deixam levar por uma mensagem onde esses falsos mestres estão ali tão somente se enriquecendo, e essa palavra é muito atual, movido por avareza, farão comércio de vós. Amado, chega a dar assim, ânsia de vômito, essa é uma palavra muito forte, né? Mas, quando você vê, diante de tudo que nós passamos, e aqui eu não quero, se eu assim faço, espero que você também não faça, reproduzindo, cuidado, né? Não vou mencionar nome. Tem um ditado que diz assim, fala do milagre, mas não diz quem é o santo, é mais ou menos isso? Como que é? Me ajuda aí. Conta o milagre, mas não diz quem é o santo, né? Olha, amados, diante de tudo que nós passamos e ainda estamos passando, de perdas, de pessoas que convivemos, que amamos, ainda que em todo o tempo que estamos neste mundo, já vimos muitas pessoas morrerem, mas dessa maldita doença, nós vimos o quanto devastou, né, milhares de pessoas, e pessoas que nós conhecemos, convivemos, com tudo o que se passou dessa pandemia. Isso era para principalmente a igreja aprender. E eu estava vendo um vídeo, e por isso deu assim aquela ânsia de vômito, ao ponto, né, do pregador, daquele que se diz apóstolo, falando da semente da saúde, o feijão mágico, e na cara de pau de dizer que é R$1.000, você investe R$1.000, para você ter essa semente da saúde, e a igreja está lá cheia, sabe por quê? Porque querem seguir esses mestres, isso amassageia o seu ego, vive numa expectativa de um falso evangelho, isso é uma vergonha, mas porque estão cegos, sabe por quê? Não querem estudar a Bíblia, não querem investir tempo. Por isso o Salmo 1 diz, medita nessa palavra de noite, como terminei na semana passada, pregue para você primeiro, pregue para a sua vida, e como eu prego para mim, lendo, estudando, querendo conhecer a verdade, o que diz as Escrituras. Aí você vê o vídeo, o camarada ainda dizer, e aí a pessoa às vezes chora, faz um drama, mas pastor, ele está falando no nome de Deus. Pastor, teve pessoas lá que mostrou, né, o resultado da cura. Amados, eu não duvido de Jeová Rafá, o Deus que cura, eu não duvido de um Deus que faz milagre e faz proezas e maravilha, mas cuidado, há um enredo, há uma coisa tentando enredar, é uma isca daquilo que Pedro diz aqui, o versículo 14, por isso eu digo essa mensagem de advertência. E quantas não são as vezes que você fica ali, na frente da televisão, se embebedando dessa imundícia, dessa podridão, que tem o nome de Deus, mas de Deus não tem nada, não é evangelho. Nós não precisamos de uma coisa mística, você não precisa de uma pulseirinha sagrada, você não precisa de um óleo ungido,
Nós somos ungidos, olha da unção. Você não precisa de uma água benta. Nós já fomos libertos dessa escravidão, igreja. Viva o evangelho da verdade. Mas enquanto você quiser massagear o seu ego e ouvir aquilo que é bom para você, você vai continuar sendo enganado. E aí é de enojar. O feijão mágico, a semente da saúde. Pedro diz que esses homens, no versículo 14, eles não amam a verdade. Versículo 14 aqui nós lemos, né, na parte B, que diz que eles engodam as almas inconstantes, tendo um coração exercitado da avareza, da ganância. O que eles querem é o seu dinheiro. O que eles querem é o seu dinheiro. Pasmem, muitos construíram, enredaram pessoas, fizeram seus templos, e têm a ousadia, porque, amados irmãos, eu não sou dono da sua vida, eu tenho responsabilidade, irei prestar conta, mas isso não me coloca como senhor da sua vida. Sei do meu papel como pastor, e ai de mim, se te conduzir ao erro. Agora, você também é culpado, se você acreditar em tudo que eu falar e não olhar na Bíblia. E como eu disse, olha o contexto, não isola o versículo não. Porque se isolar um versículo, a gente vai ter que ler todo ele, para entender que se aquele momento, aquele versículo condiz com o que você está dizendo. Isso é importante. Então guarde a palavra da verdade, mas veja bem, eu não sou dono, eu não sou o gerente, isso daqui não é uma firma, não é uma empresa. Mas pasme, há muitos exemplos, aqui no nosso estado, no nosso país, de pastores que vendem, depois de encher o templo, ele vende a igreja, de porta fechada, como se fosse, né, uma negociação de comércio de uma fazenda. Ó, vendo aqui essa fazenda, né, com porteira fechada, com animal e tudo, os gados estão tudo aqui, o rebanho, a plantação está tudo aqui. Pastores, depois de criar, de construir, vendem a igreja. Diz aqui, olha, eu tenho aqui, se você me der X, tantos milhões, porque não é mil, são milhões, você tem uma igreja aqui que já tem, ó, no mínimo aqui você pode ter certeza, tem aqui 200, 300 dizimistas. É uma renda certa. Vale a pena, é um bom negócio. Eu não estou falando, inventando não. Eu não estou inventando. Eu conheço fatos de pastores que vendeu a igreja para um outro pastor. E ainda disse, ó, nós temos X membro e tantos dizimistas. Você me dá tanto e você pode ficar com a igreja. Amados, essa é a podridão que a gente vê em nossos dias. Mas como eu disse, enquanto quiser ser enganado, continue correndo atrás da fitinha, do feijão mágico, do amuleto. Eu não preciso de uma figa, eu não preciso da espada de Jorge, eu tenho a palavra da vida, que me liberta, que me transforma. Eu tenho o Espírito Santo que me aviva, que me salva, que me convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu preciso degustar essa palavra, para que eu viva uma vida de acordo com a vontade de Deus. E aqui há uma sentença. Cuidado, amados irmãos, porque aqui há uma sentença. Pedro já diz aqui, antecipa qual é o final deles. A última parte do versículo 3, ele diz assim: para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Há uma outra versão, na Nova Bíblia Viva, diz assim: mas Deus já os condenou há muito tempo, e a destruição deles está a caminho. Está chegando a hora. E aí Pedro fala isso, ele dá base, ele dá exemplos, e aqui é a outra parte que eu vou seguir até, do versículo 4 até a parte A do versículo 10. O restante eu dou continuidade da semana passada. Se primeiro ele vai identificando os falsos mestres, agora ele vai dar exemplo do julgamento de Deus. Pedro vai usar aqui 3 exemplos para fundamentar que haverá destruição, que haverá juízo, que haverá punição aos falsos mestres e àqueles que querem ouvir, aqueles que querem seguir os seus ensinamentos. Haverá uma punição. Ele usa 3 exemplos. Essas 3 ilustrações que ele utiliza,
criam precedentes para o juízo futuro e final contra os mentirosos, enganadores e aqueles que querem seguir nesses enganos e nesses ensinos. Ele fala de um exemplo no céu, que aconteceu com anjos. Ele vem para a esfera terrena, falando de um juízo onde Deus deu cabo de toda a humanidade, de todo mundo naquela época, todos os seres viventes. Ele destruiu. E depois ele dá um exemplo de uma localidade, de uma cidade, onde por causa da vida que estavam vivendo, libertina, veio também ali uma sentença. Aí talvez diz assim, mas pastor, espera aí, Deus é bom, eu creio. Deus é maravilhoso, e eu creio. Embora Ezequiel 33:11 diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa, né, e abandone o caminho, isso é bíblico, Ezequiel 33:11. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele quer que ele se arrependa e largue o caminho. Embora Deus é o Deus da graça, mas Ele também é Deus da justiça. Embora Deus é o Deus da salvação, mas Ele também é um Deus que condena. Haverá prestação de conta. Inferno existe. Nós vamos ver aqui. Porque olha o que diz o versículo 4, o primeiro exemplo que ele vai utilizar. Porque, amados irmãos, embora, como eu disse, Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus deve julgar a maldade, porque a sua santidade exige. No versículo 4 ele vai dizer assim: ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitou eles aonde? No inferno. Primeiro exemplo que ele usa na esfera celestial, no reino espiritual. Ele fala do céu. Deus não poupou a anjo. Veja bem, Deus deve julgar a maldade porque a sua santidade exige. Eu quero voltar aqui ao texto, mas antes, deixa eu dar uma referência para fundamentar ainda mais isso daqui. Mais uma vez, usando Paulo, que fala do Evangelho da Graça, como eu disse em Efésios 2, né, que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie, né, nem por obras, para que ninguém se glorie. Mas veja, o Deus da graça é o Deus da justiça. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses. Veja que Paulo, pregador da graça, né? Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, eu vou começar na parte B do versículo de número 7, a parte B. Quando diz assim, olha, a parte B, 2 Tessalonicenses 7b diz assim: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com anjos do seu poder, né, reportando a sua volta, aí vai dizendo assim, verso 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Até aqui. Então vou repetir. Embora Deus não tenha prazer na morte do ímpio, Ezequiel 33:11, Deus deve julgar a maldade porque a sua santidade exige. E essa referência aqui de 2 Tessalonicenses 1, do verso 7, parte B até o versículo 9, mostra isso bem claro. Sofrerão as consequências. Voltemos então ao texto de 2 Pedro. Aí ele usa então o primeiro exemplo, mostrando que o castigo é certo. Pedro, ele se volta para um argumento detalhado que prova o infalível juízo de Deus sobre o falso mestre. E aqui é interessante, né? Até uma curiosidade, porque nos versículos a seguir, quando ele usa esses três exemplos para
mostrar acerca do juízo, ele fala de um episódio no céu, outro que envolveu toda a humanidade, que foi o dilúvio, e outro uma localidade que foi Sodoma e Gomorra. Pedro aqui, ele usa um método rabínico de comparação que vai da primícia menor para a primícia maior. Ou seja, se A é verdadeiro, B é muito mais. Deixa eu te mostrar. Ele no versículo 4, ele disse o que aqui? 1 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou a anjo quando pecaram, então a primeira primícia, que ela é verdadeira, se Deus não poupou a anjo, B, que é muito mais verdadeiro, assim também ele não vai poupar os falsos mestres e aqueles que quiserem viver segundo os seus ensinamentos. Então ele utiliza, né, aqui esse método rabínico de comparação, que parte da primícia menor para a primícia maior. Se A é verdadeiro, B é muito mais. Se ele não poupou a anjo, precipitando eles aonde? No inferno. O inferno foi reservado para os anjos. Esse é o juízo, a sentença, a penalidade de Deus. Então, Deus é Deus de graça, mas Ele é Deus de justiça. Ele é Deus de salvação, mas Ele também condena. E Ele então usa aqui essa primeira parte, utilizando, né, um exemplo na esfera celestial. O segundo exemplo, né, que ele utiliza como uma verdade, Pedro continua ao quê? Colocar fundamento, a provar com fatos históricos que nenhuma pessoa que rejeita as Escrituras, o Evangelho verdadeiro, ficará sem a devida punição. Aí ele utiliza o segundo exemplo. O segundo exemplo é na esfera terrena, onde no versículo 5, ele diz o quê? E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e a mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Seguindo a primícia, do menor para o maior, se A é verdadeiro, ou seja, o que é verdadeiro? Deus não poupou o mundo antigo. Por quê? O que diz lá em Gênesis 6? Né? Versículo 6 vai dizer que multiplicou a iniquidade. Aliás, versículo 5, multiplicou-se a iniquidade no meio do povo. Aí o versículo 6 vai dizer assim: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Então, se A é verdadeiro, se ele não poupou aquele mundo, B é muito mais. Ele também não vai poupar aqueles que não querem dar ouvido à verdade. Amados irmãos, nós sabemos que a história diz que Noé pregou durante 120 anos, e as pessoas não deram crédito à verdade. Nunca choveu aqui? Agora vai chover? É assim. Aqui Jesus vai voltar o quê? Que isso, Deus é bom, você acha que Ele vai lançar uma pessoa no inferno? E aí vem, né, a falsa mensagem, a rejeição à palavra. Então, se Deus condenou o mundo antigo e preservou a Noé e as 7 pessoas que estavam ali com ele, totalizando 8, B, ainda mais verdadeiro, ele julgará os falsos mestres, assim como preservará os piedosos. Por quê? Nesse mesmo capítulo de Gênesis, no capítulo 6, o versículo 8, diz que Noé era um homem o quê? Íntegro. Andava retamente diante daqueles que ele vivia. Não que ele era perfeito, não que ele mereceu a salvação. E como que o senhor diz isso, que ele não mereceu a salvação? Porque o versículo, né, anterior diz assim, que Noé achou graça em Deus. Graça é favor imerecido. Mas, como que se conhece a boa árvore? É pelos frutos. Como que se conhece que alguém é um escolhido, um eleito de Deus? A maneira como ele vive. Eu persevero não para ser salvo. Por ser salvo, eu persevero. Eu procuro andar como aquele que me chamou, em santidade, em vida de luz. Então, amados irmãos, ele usa aqui o segundo exemplo, para fundamentar, para provar que os falsos mestres
e aqueles que se desviam do caminho de Deus irão sofrer a devida punição. Amados, os cristãos podem ser a minoria, mas Deus preservará aqueles que viverem em comunhão com Deus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 7 vai dizer, no versículo 13, que a porta ela é o quê? Estreita. Mas larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para onde? Para a perdição. E quantos que vão para lá? Muitos ou pouco? Muitos. Aí Mateus 7,14 vai dizer assim: estreita é a porta, apertado é o caminho, que conduz à vida, ou seja, a vida eterna. Aí vai dizer que muitos ou poucos? Poucos. Poucos, sabe por quê? Negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga. É algo que muitos abandonaram e acharam que o discurso de Jesus era muito duro. E Jesus vira para os seus discípulos e diz: e vocês? Aí Pedro diz: para onde nós iremos? Só tu tens a palavra da vida eterna. Creia na palavra, amados irmãos. O evangelho é verdadeiro. Deus salva, mas ele é justo, juiz. A terceira primícia, da menor para a maior. O versículo de número 6 vai dizer assim, aí, Pedro 2,6. O terceiro exemplo: e reduziu a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenando a ruína completa, tendo posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Pedro vê aqui, amados irmãos, o juízo de Sodoma e Gomorra como uma tipificação do juízo com fogo no dia derradeiro. Assim como foi destruído em Sodoma e Gomorra. Pedro vai tipificando. Ele usa um terceiro exemplo para mostrar, olha, lá na frente, na volta de Cristo. E agora é diferente, a destruição será com fogo. Para aqueles que vivem de forma libertina. Se Deus, a primeira, do A, que é verdadeiro, se Deus condenou a Sodoma e Gomorra, B, quanto mais fará aqueles que querem viver impiamente, resistindo o evangelho da verdade, resistindo à sã doutrina. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, livrou a Ló. Dê continuidade aqui, o versículo 7. E livrou o justo Ló, afligido pelo quê? Pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas deles. É porque o Senhor, verso 9, sabe livrar da provação os piedosos e reserva sob castigo os injustos para o dia do juízo. Deus livrou Ló. Por que Deus livrou Ló? Porque Ló ficou aflito com a vida libertina de Sodoma e Gomorra. Sabe qual é uma das práticas sodomitas? O homossexualismo. A prática. O sexo, entre a mesma pessoa, o mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. Ló via aquilo de forma escancarada. O texto lá vai dizer que os anjos, quando visitaram a Ló, para que anunciasse acerca da destruição de Sodoma e Gomorra, para que ele saísse com a sua família, deu oportunidade para os seus genros também serem salvos, mas eles rejeitaram. Ele saiu com as suas 2 filhas e a esposa, mas a esposa ainda presa à velha natureza, presa aos encantos da terra, preso aos prazeres momentâneos, preso àquilo que se poupa, àquilo que se pega, ao materialismo. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Mas quando os anjos estavam ali na casa de Ló, a imundícia, a perversidade, a libertinagem era tão grande, a vida libertina daqueles homens, de uma vida promíscua, que eles desejaram ter relações com os anjos. Amados, ali a prática sodomita, é o homossexualismo.
Deus ama o pecador. Não é só a prática que vai levar a pessoa para o inferno. Quem mente também, quem adultera também, quem rouba também. Quem não segue a verdade vai ser lançado. Mas Ló, nós vimos aqui, nós lemos, que ele se contorcia com aquilo tudo. Ele não suportava aquele ambiente. E por isso Deus o livrou. Amados, tem dia que a gente anda na rua, é de arrepiar. Há certos ambientes que nos causa arrepio, peso. A gente sente uma atmosfera promíscua, de uma sensualidade aflorada, de podridão, de paixão da carne, de imoralidade. É terrível. E assim vivia o justo Ló, justificado pela fé, a fé que ele aprendeu com seu tio Abraão. É bom a gente lembrar, Ló era sobrinho de quem? De Abraão. E veja que Abraão intercedeu. Senhor, se tiver 10 justos, numa cidade, amados irmãos, se tiver 10 justos, o Senhor poupa. Ele parou ali, porque não tinha 10 justos. E hoje a gente vê que se multiplicou a iniquidade. Quando se multiplica a iniquidade, o que acontece? O amor se esfria. Esfria o amor, multiplica a iniquidade. Aumenta o pecado. E a igreja, ela não fala mais do pecado. A igreja não fala que tem inferno e tem inferno. Se Deus lançou os anjos no inferno, se A é verdadeiro, quanto mais B. Não tente, não queira arriscar. Essa palavra é uma palavra de advertência. Eu espero que os irmãos ouçam em casa. À noite eu vou falar sobre isso. Veja, porque isso é importante para mim, é importante para a igreja. Eu espero que a igreja esteja atento a isso, porque nós estamos identificando os falsos mestres, o falso ensinamento, que leva à perdição, que leva ao inferno. Porque aqui ele disse, ele livra, porque o Senhor, ele sabe livrar da aprovação os piedosos, mas ele faz o quê? Reservar sob castigo o injusto para o dia do juízo. Verso 10, a parte A. Especialmente quem? Aqueles que seguindo o quê? A carne, a vontade da carne. Andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Aí eu vou parar por aqui, para a gente concluir a parte de hoje. Ele reserva o castigo para o ímpio e aqueles que andam segundo as suas paixões. Aquele que quer viver um evangelho, né, sem graça. Quero citar novamente aqui Dietrich Bonhoeffer, né, o pastor que foi perseguido pelo regime nazista. Mas ele falava que evangelho sem cruz é um evangelho sem a graça de Deus. É aqueles que não querem ter mudança de vida. Quem não tem mudança de vida, meu bem, o inferno o espera. É duro isso, pastor, mas é o que diz aquilo que eu e você lemos essa manhã. Não é o que eu estou falando apenas. O que falo com fundamento. O que Pedro fala, ele fala com fundamento. Por isso ele usou os exemplos para dizer, olha, está aqui, isso aconteceu no céu. Ah, mas foi lá no céu com os anjos. Não, mas aconteceu também na terra. E aconteceu depois de novo. E vai acontecer novamente. Com isso, eu concluo. Primeiro ponto. Como advertência para mim e para você. E para você que me ouve. E se acreditar em tudo que eu falar. Eu procuro, peço que Deus me ajude e me dê graça. E por isso, né, tenho desbruçado na palavra. Irmãos, o texto de hoje, né, deve ser aqui quase 50 minutos que eu estou pregando. Foram mais do que 8 horas de estudo, de leitura, no mínimo 8. E ontem à noite ainda gastei mais 1h30 repassando tudinho. Depois de mais de 10 horas de estudo, preocupado, porque eu sei da responsabilidade de ser um falso mestre, de ter um falso ensino, iludir pessoas e conduzir ao inferno. Por isso, confira, leia a Bíblia. Mas, repito, não isole um versículo, porque um texto fora do contexto é um pretexto para você pecar. Mas eu concluo aqui dizendo, primeiro, cuidado com os falsos ensinos
e os seus pregadores. Se Cristo não é o centro do ensinamento, se a fé está sendo vendida, se há barganha, se estão mercadejando a fé, se estão vendendo, seja a sementinha, seja o óleo, seja a água, seja o que for, fuja, isso não é evangelho. Se o pecado não está sendo denunciado, fuja, isso não é evangelho. Evangelho é transformação, evangelho é mudança de vida. Segundo, lembre-se que Deus pune os que não creem em suas palavras. Irão para o inferno sim, e também aqueles que dizem que crê, mas distorcem a mensagem. Em nossos dias tem muitos, como Paulo disse, que a sua fala é até uma fala boa, macia, agradável. Poxa, olha aqui, que maravilha, ele fala no nome de Deus, pastor, ele fala de Jesus, mas a vida que vive, as práticas, é que vão dizer, as obras, como eu estou agindo, como eu falo, como eu vivo, como eu me comporto, e diante de certas situações é que vai dizer se o que eu falo é verdade. Se não é apenas um enredo, engodam, é uma isca para prender. Então cuidado, porque às vezes fala até o nome de Jesus. O próprio Paulo disse, olha, cuidado que Satanás é capaz até se disfarçar em anjo de luz, para enganar quem? Quem está lá fora? Não, quem está lá fora já está enganado, está cego. Mas ele diz para enganar os eleitos, para enganar os escolhidos. Né? O texto que a gente leu de 2 Coríntios 11, depois você vê lá, você vai encontrar essa parte. Satanás se disfarça em anjo de luz para enganar os eleitos. Pedro está advertindo quanto aos falsos mestres e os falsos ensinamentos. Então, cuidado. Mesmo que dizem que crê, mas distorce a mensagem. Terceiro ponto. Deus é gracioso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Hoje Deus tem mostrado a sua graça e misericórdia, oferecendo a salvação. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Se hoje você ouve a verdade, não endureça o seu coração. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Mesmo que você tenha cometido os piores do pecado, Jesus salvou um ladrão na cruz, porque ele reconheceu que só ele poderia salvar. E ele disse para esse ladrão, hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Jesus disse isso a um ladrão. Hoje você ouve a palavra, porque ela continua sendo pregada. Creia em Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. 4, Deus julgará a todos. O juízo é uma realidade. Não brinque com Deus. O inferno existe. Foi preparado para Satanás e os seus anjos. Mas ai dos falsos mestres e aqueles que querem seguir os seus ensinamentos. 5, e último. De que lado você está? A quem você tem escolhido a seguir? As suas atitudes revelam, ou as suas atitudes revelam de que lado você está. Que Deus tenha misericórdia de nós e que o Espírito Santo fale melhor a cada coração. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Na semana que vem eu quero dar continuidade, falando ainda um pouco do caráter desses falsos mestres. A gente hoje já deu uma pintada, né? Uma pincelada, já destacamos alguns, e as suas práticas. Agora basta você querer mudar. Isso é com você e Deus. Amado e poderoso Pai, quão dura é a tua palavra, mas não para nos punir. Hoje, a tua palavra vem para nos salvar. Hoje, a tua palavra vem para nos libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Hoje, a tua palavra vem com a expressão da graça, da misericórdia e da salvação, para que amanhã nós não venhamos experimentar a condenação. Eu sei das minhas limitações, e por isso, mais uma vez, me submeto a Ti, e peço que o Seu Espírito, ó Deus, fale melhor a cada coração e a cada vida. A todos que nesse templo, nesta manhã de 22 de agosto de 2021, ouve essa palavra, tão atual como nos dias de Pedro, para que também o ouvinte na sua casa, seja no Facebook, no YouTube, seja no WhatsApp, quando se deparar com essa palavra,
da mesma forma seja impactado, não porque o Alain prega, mas porque a palavra diz, porque o Espírito Santo ilumina e nos mostra a verdade, e que assim sejamos salvos e libertos e transformados pelo poder da tua palavra. Amém e amém. Glória a Deus. Logo mais, qual é a sua identidade? Uma mensagem baseada em Lucas 8, do versículo 19 ao versículo 21, às 19 horas. Se você quiser, pode vir. É uma outra mensagem. Mas no próximo domingo pela manhã, eu vou dar continuidade aqui da parte B do versículo 10 até o versículo 22, denunciando os falsos mestres e a destruição que causa os seus ensinamentos. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus por essa manhã. E sairmos daqui alegres, amados. Porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele corrige os filhos que Ele odeia? Que ama. Com base no que foi pregado, eu posso te dizer, como Deus te ama. Como Deus me ama. Como Deus nos ama. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa manhã. Obrigado por mais esse momento na tua casa, na tua presença. É desafiador, Senhor. Não é fácil. Não é fácil. Mas o que faço, não faço por mim mesmo. Se fosse assim, eu já estaria desistindo. Mas é a tua graça que sustenta. E é o seu poder que nos fortalece. Obrigado por essa manhã de louvor, de adoração, da tua presença. Retifico, o Senhor traz paz. O Senhor alegra assim o nosso coração. A sua presença assim satisfaz a nossa alma. Mas o Senhor nos chamou para viver um evangelho de verdade, para obedecer a sã doutrina, para viver em santidade, em piedade, denunciar o pecado e viver no amor de Deus, para que no futuro a gente goze de uma vida eterna com o Senhor. Muito obrigado. Abençoe os nossos irmãos que não estão aqui nessa manhã e vão ouvir essa mensagem. Abençoe aqueles que estão enfermos, curando, libertando. Eu creio no poder da cura, no Jeová Rafá. Eu creio sim nos milagres. Não é porque os falsos mestres dilubriam, enganando, dilubriando, ó Deus, com falsos ensinamentos que eu não vou crer na cura. Eu creio na cura. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que transforma. Eu creio que tu liberta. Mas eu não posso fazer disso um chamarisco para poder arrecadar e arrancar do povo o dinheiro. Isso não é bom, isso é abominável. Tenha misericórdia, Senhor Deus, dessas vidas. Senhor, salva, cura, liberta, transforma, dê um novo ânimo. É tempo da gente viver um novo momento com Deus, na tua presença. A tua palavra está sendo pregada, a oração está sendo feita. Desperta o que dorme, Senhor Deus, ilumina as mentes, e que o povo crie o desejo, Deus, a sede pela tua presença, e busque os seus mandamentos, e busque o teu Santo Espírito, para viver uma vida avivada, experimentando das suas maravilhas. Assim eu te peço, ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha um bom dia, um bom domingo, vá em paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.